quebrava mesmo, gente. Era assim, né? Definia assim, entendeu? O pau quebrava, era um negócio feio. Você não vai encontrar isso nos livros didáticos. Olá, minha gente, eu sou a Mel Rezende. Eu sou a Mirella Medeiros. Se você curte os assuntos que a gente vai tratar aqui nesse vídeo, já deixa a sua inscrição, já deixa o seu gostei aqui embaixo pra gente. E bora, porque a gente tem muita história pra contar. Calma que a gente não vai duelar, não. Mas se você se sentiu no faroeste, aí eu já não sei, né? Esse assovio foi cravado na nossa memória pelo Ennio Morricone. Esse cara criou o som característico dos filmes gênero western, spaghetti. Sabe aqueles faroestes que você começa a ouvir, ó, um assobiozinho, você já vê até o feno passando? E essa trilha aí que você acabou de escutar é de um filme que fez um baita de um sucesso no ano de 1965, chamado Por Uns Dólares a Mais. Nós estamos aqui justamente para contar uma história que mais parece roteiro de filme, não é? Que gênero que você diria que dá essa história, Mel? Tragédia, comédia, terror. Pois é, gente, é a história da nossa cidade, Bauru, uma cidade aqui do interior paulista. E que você vai falar, pô, mas o que eu tenho a ver com a história de Bauru? Muito, viu? Porque essa história que a gente vai contar aqui, né, além de parecer uma história de filme, é a história comum aí de todo o oeste paulista. Bauru é uma cidade do interior, mas é muito conhecida, viu? Até porque acho que você já comeu algum Bauru na sua vida, ou não? O verdadeiro, né? É lógico. Não Depois a gente fala disso. Com pão, com presunto e queijo, isso aí não é Bauru, isso não é Bauru. Não. Mas, você sabia que ela é conhecida como a Springfield brasileira? Eu gostei. Por conta das diversas histórias curiosas, engraçadas, diríamos até pitorescas, que envolve Bauru. Se você sabia que Bauru é Springfield brasileira, deixa seu comentário aqui embaixo. A jornalista Marina Leite, quando cursava jornalismo na Unesp aqui de Bauru, fez um trabalho muito engraçado, ligando os acontecimentos reais daqui de Bauru com alguns episódios dos Simpsons. Por quê? Porque aqui em Bauru a gente já teve, além de fatos históricos com repercussão nacional, a gente teve também moradores ilustres, como por exemplo, o Pelé e o Maurício de Souza. Sabia que a Mônica é bauruense? Também a gente teve o primeiro astronauta brasileiro. Aconteceu que uma vez uma explosão na Avenida Nações Unidas, que é uma das principais aqui da cidade, e a galera achou até que fosse atentado contra o presidente, que na época era o Geisel, né? E ele tava fazendo uma visita, gente, aqui em Bauru. Pois é, bem na hora que, tipo assim, 5 segundos depois que o cara saiu da avenida, explodiu tudo. Mas para ela se tornar um município, tem toda uma história. Primeiro que Bauru começou junto com a ocupação do Oeste Paulista. E essa ocupação foi bem estilo faroeste americano. Primeiro, índio. Segundo, mocinho e bandido. E a promessa do progresso, do desenvolvimento, né, daquilo que vai trazer modernidade para tudo, que era o quê? Os trilhos do trem. Bauru fazia parte aqui do que se dizia Boca do Sertão. No início do século XX, a Boca do Sertão era a última estação ferroviária da linha, independente da empresa, ou também o último povoado ocupado pelo homem branco. E ficava no limite ali com as terras ainda não exploradas pelos não indígenas. Era o lugar para onde as pessoas iam para enriquecer, vinham os imigrantes, vinham os fazendeiros, vinham os colonos, porque nesses lugares acabava se pagando melhor, porque lógico ninguém queria vir pra cá, pra Boca do Sertão, né? Bauru era chamada assim pelos índios caingangues, né? Lá no meados do século XVIII. Pra Boca do Sertão, gente, vinham também aventureiros que tinha lá uma política de governo imperial que dava terras devolutas para quem quisesse desenvolver a produção. Também vinham descendentes dos antigos paulistas que tinham partido para Minas, lá para as regiões mineradoras, e aí com a decadência da mineração, eles foram expulsos das suas terras e também vinham para cá. Sabe o que vinha para cá também, Mel? Foragidos da justiça e exterminadores de índio. Ixi, Maria! E aqui a gente volta a falar um pouquinho daquelas narrativas que caracterizam os vilões e os mocinhos. Tá fácil agora lembrar de todas essas narrativas que coloca lá o vilão de um lado, o mocinho do outro. Quem que era o vilão? Quem que é o mocinho nessa história? Pensa aí, comenta aí quem que você acha que era o vilão e o mocinho nessa história. Mas o que traz essa relação aí são os filmes americanos de Bang Bang, né? Provavelmente você já deve ter assistido algum. Nos filmes Sangue de Herói, Legião Invencível e Rio Grande, os três estrelados pelo John Wayne,
não aborda o lado do vencedor e conquistador, mas sim dos nativos. Olha que interessante, né? Um outro tipo de olhar, né? Sobre esses fatos históricos. E que esses nativos estavam ali para defender a própria terra, né? E não retratando essa galera como vilão ou estereotipando todo mundo que estivesse ali. Então a gente vê que o gênero faroeste, né, é uma forma também de estudar a própria história da colonização e da Constituição dos Estados Unidos. E isso também aqui no Oeste Paulista. A ocupação dessas cidades pode ser estudada também por meio das narrativas. E também a narrativa presente nos jornais da época. Nessa época aí, o primeiro jornal que circulava foi o Correio Paulista. Ele era um jornal da província de São Paulo. Ele começou a circular em 1854 e ele tinha um projeto editorial inovador, ser imparcial. Prometia uma imprensa livre. O que aconteceu um ano depois? Crises financeiras. O que eles começaram a ser? Um órgão oficial de partidos políticos em troca de patrocínio. Tá bom. Por que a gente está falando tudo isso? Porque é importante a gente entender todo o contexto de produção do jornal para a gente entender ali o que ele publicava. E ele publicava notícias de tudo que estava acontecendo na época. Inclusive os constantes conflitos entre os indígenas e não indígenas aí na Boca do Sertão. Que a Boca do Sertão era um lugar de encontro, né? Desses diferentes grupos. O pau torava mesmo, gente. Era assim, né? Definia assim, entendeu? O pau quebrava, era um negócio feio. Você não vai encontrar isso nos livros didáticos, né? Todos esses conflitos. E aqui eu vou ler para vocês uma notícia que circulou na época, né? Olha só, às 2 horas da tarde do dia 19 do mês passado, a barraca do senhor José Gomes Moura Martins, no lugar Jadibaru, no Rio Purus, foi atacada pelos índios Parintintins. Tomada de assalto, tornou-se quase impossível a defesa e daí o grande número de vítimas sacrificadas ao furor dos índios que, não contentes do assassinato cometido em pessoas inermes que tranquilamente trabalhavam. Gostaram da entonação, né? Vai trabalhar no Jornal Nacional, não vai trabalhar no Cidade Alerta. Como é que ela pode avaliar? Ainda que os indígenas sejam colocados como vilões nessas histórias todas que a gente sempre ouviu, selvagens, né? Que mais? Sanguinários. Nossa Senhora, incivilizados, não é mesmo? Muitas vezes esses conflitos foram omitidos, então a gente não sabe tudo que aconteceu nessa história. E tirados do contexto, né? Pois é. Então a gente só ouviu um lado dessas histórias, onde os europeus brancos aí eram os heróis, né, que trouxeram o progresso e o desenvolvimento para o lugar, mas você sabia, por exemplo, que aqui na cidade de Bauru, pois é, haviam bugreiros. Sabe quem contratava? Você? Não, eu também não. Quem contratava era a estrada de ferro no oeste do Brasil para matar esses indígenas e tirar eles do caminho para que os trilhos de trem aí pudessem rasgar o território da cidade. Então, por mais que não existam muitos dados, o que se sabe é que os Caingangue, por exemplo, durante pelo menos uns 15 anos, teve a sua população reduzida aí para mais de 80%. Gente, tem muita coisa nesse oeste acontecendo, né? Mais coisas do que a gente imagina. E aí a gente pega aqui, transcreve uma fala, né, da Júlia Maria, que ela diz assim, ó, que heróis e vilões poderiam conviver no mesmo homem quando as histórias se davam no limite do oeste. Nossa Senhora! Bom, isso rende ou não rende um monte de filme, muito estudo e muita análise, não? Pois é. O que não dá é para simplificar tudo e tirar do movimento da história, até porque a história é movimento puro e a gente não tem como ficar olhando para um lado só. Fala aí, você imaginava que essa cidade, uma cidadezinha do interior, aí, uma cidadezinha do lanche, né? A cidadezinha do sanduíche tinha todo esse passado de faroeste? E não para por aí não, gente. Teve depois disso, né, no bonde da história, isso aí até, né, começou ali o vilarejo de Bauru, né? E hoje Bauru é um município, é aqui o centro, né, o coração do Centro-Oeste Paulista. Mas para isso acontecer, gente, teve um plano audacioso que ficou conhecido como a Tomada de Fortaleza. E essa Tomada de Fortaleza mudou o rumo daqui e de outras cidades, né? Pois é, então se você conhecia essa história ou não conhecia,
deixa o seu comentário aqui embaixo, a gente quer saber. Aqui na descrição a gente vai deixar um monte de referência bacana pra você ler, pra você saber mais desses assuntos. Se a gente falou alguma borracha aqui, né, então, por favor, corrija a Pode gente nos também, comentários. é. Alguma coisa que a gente não sabia também. Já se inscreve no canal, deixa o seu joinha, deixa o seu gostei. E a gente traz mais informações sobre essa história nos próximos vídeos. Acompanha aí. Tchau, gente! Um beijo!